Nós estamos passando por uma semana de muita dor, de muito sofrimento na nossa nação, no mundo. Há os problemas normais de cada família, de cada vida, nas suas lutas pessoais, nos seus desafios de cada ano, na proposta do realizar de sonhos, do cumprir de metas, do realizar de um bom trabalho, e ainda o desafio grandioso da pandemia, num tempo de intensidade que tem conduzido muitos aos hospitais cheios, leitos de UTIs, de quartos, alguns aguardando ainda possibilidade de cuidado em muitas regiões do nosso país. Por isso, vivemos um tempo, uma semana difícil, de dor, de sofrimento, e o sofrimento e a dor, ela faz parte da história de vida do ser humano. São as aflições que Jesus mencionou que nós teríamos neste mundo aqui. No mundo tereis aflições. Jesus nos lembra essa grande verdade. E há uma diversidade de causas da nossa dor. E só contemplando as dores que a pandemia tem trazido, que o Covid-19 tem produzido nas famílias, nas vidas, nas cidades, nos países, nós podemos identificar algumas delas. A enfermidade é a causa de dor para nós. Quando temos alguém enfermo na nossa família, um amigo também, ou quando passamos por enfermidades, há um índice de dor que se estabelece, um índice de sofrimento que vem na nossa vida. A dor do luto em razão das perdas, das muitas perdas, famílias que já sofriam das perdas normais com outras enfermidades, que também ceifam vidas, e agora com o índice alto de mortes que a pandemia no Covid-19 tem produzido em todo o mundo. Existe a dor da violência, existe a dor causada pela hostilidade humana, que às vezes não compreende a fragilidade do coração, a fragilidade da alma, a necessidade do outro, e ainda a violenta, ao crescimento da violência doméstica, pelo fato de famílias ficarem juntas em casa, e sofrerem e viverem desentendimentos, e alguns respondem com violência, a um aumento, a um abuso na violência doméstica, há um crescimento muito grande no abuso infantil, de crianças que estão em casa com seus padrastos principalmente. Nesse tempo de pandemia, eu assisti uma reportagem que dizia que cresceu 14 vezes mais o número de denúncia. E olha que nem todos os casos são denunciados em razão do medo, em razão do pavor que se estabelece, em razão das ameaças. Então cresce a dor pelas dificuldades financeiras, pelo ganho menor, pelo grande desemprego, pela falta de recursos. Todo mundo perde financeiramente, muitos perderam já. A dor que se estabelece na família, com um desentendimento entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, a dor nos divórcios, que também cresceu bastante, a dor pelo conflito conjugal, causado pelo isolamento social ou não, mas há a dor sofrida junto à família, junto à casa. Pais que choram, filhos que choram a perda de pais, e os riscos e os perigos vividos também na vida familiar. Então, no mundo nós já temos aflições, e a pandemia tem gerado outras tantas dores, sem falar nas muitas dores emocionais do coração, da alma que sofre, que padece pela incerteza, pela insegurança, pelo temor,
Essa semana vi uma reportagem também de um rapaz que fugiu do hospital pelo pavor de ser entubado. Seu quadro de Covid agravava e falou-se na possibilidade só de entubar. E ele já fugiu do hospital, os enfermeiros teve que buscá-lo na rua da cidade, levá-lo de volta para seguir com o tratamento. É o pavor emocional que vem do medo, e a enfermidade, que as incertezas, que as coisas, as lutas, as aflições que vivemos também nos causam. Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala de que há benefício na dor, há benefício no sofrimento. E nós que somos cristãos, que confiamos no Senhor e no cuidado de Deus e no agir soberano do Senhor entre os homens, e na certeza que a Bíblia nos traz de que não há, de fato, uma folha que possa cair de uma árvore que Deus não saiba, que Deus não conheça. Ele nos conhece, conhece as nossas dores, conhece quantos fios de cabelo temos na cabeça. Nada passa desapercebido aquele que nos guarda, o guarda de Israel, que não cochila nem dorme, conforme lemos no livro dos Salmos. A dor, a nossa vida, ela pode trazer também benefícios, bênçãos. Nós temos que encarar as circunstâncias da maneira certa, para que possamos viver os benefícios que o sofrimento, que a dor pode promover no coração que crê. Abra sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Quero começar lendo no versículo 1. E nós vamos ler aí até o versículo 5. Mas eu quero a sua atenção voltada aos versículos 3 e 4. Romanos capítulo 5, verso de 1 a 5. Você volte os seus olhos, aguste os seus ouvidos com mais atenção no verso 3 e verso 4. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma. E a proposta de Paulo é falar da graça da justificação pela fé. Ele vai falar da possibilidade de passarmos por sofrimento, de padecermos dores, mas que devemos olhar com os olhos da fé o benefício que o tempo da dor pode produzir, pode promover. Os irmãos de Roma viviam também os seus desafios, viviam as suas dores, as suas lutas, viviam as suas necessidades, tinham também as suas aflições, mas o que está ceifando vidas, o que está causando órfãos e viúvas, é a perseguição por parte do império, que não mede esforços para prender, para açoitar, para matar os cristãos, e matando de forma diferenciada, diversificada, lançando em arenas, crucificando, queimando vivo em praça pública. Há muitas maneiras do Império Romano perseguir a igreja, açoitar a igreja, prender a igreja, os irmãos, os cristãos, e as muitas mortes vêm, e a muita dor e sofrimento é causado em razão da perseguição do Império Romano, dificuldades econômicas, sofrimento, pelo castigo que o Império Romano traz. E Paulo vai dizer então, acompanhem queridos, a partir do verso 1 do capítulo 5 da carta aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Que Deus manifeste graça ao nosso coração, nos instruindo na sua preciosa palavra, nesse tempo que meditamos sobre os benefícios trazidos à nossa vida, ao nosso coração pela dor, as circunstâncias, as lições, as bênçãos que nós não recebemos no tempo da bonança, no tempo da alegria, no tempo das conquistas, mas que
recebemos da parte de Deus e do seu agir em nosso favor no momento da dor, no momento do sofrimento. E a primeira delas é que o Senhor é aquele que diz que a dor traz ao meu coração, à minha vida, à minha história, perseverança, persistência. Isso quer dizer que ela me amadurece, ela me arregimenta, ela me fortalece, ela me torna mais pronto para a vida, ela me ensina a lidar com circunstâncias duras, difíceis. Ela é aquela que firma o meu coração no Senhor, firma a minha vida, o meu coração nos princípios, na vontade, no querer que Deus tem para mim como filho, como servo de Deus, e para você como serva e filha do Senhor também. Os benefícios da dor se iniciam, conforme Paulo menciona nesse texto, pela perseverança, pela persistência, pelo amadurecimento que ele produz. Quando falamos de amadurecimento, de um Deus que trabalha para arregimentar, para fortalecer o povo, para conquistas mais à frente, para preparar o povo para ações junto à vida, para realizações de conquistas que virão a seguir. Nós nos lembramos do povo de Israel, quando ele deixa o Egito, e ele deixa o Egito por obra de Deus, pelo poder de Deus que se manifesta, pela grandeza de Deus que os acompanha e os socorre. Você vai ver Deus trabalhando em favor da nação, para livrá-la do Egito, das mãos de Faraó, do exército de Faraó. Depois você vai poder contemplar Deus conduzindo o povo pelo Mar Vermelho e colocando à porta da terra prometida. Ali ele desafia o povo a entrar e herdar a terra. Os espias são enviados e a terra é confirmada como aquela que mana leite e mel. Deus preparou coisas boas, coisas grandiosas, uma terra produtiva, uma terra fértil, uma terra abençoada, abençoadora, mas o povo não se vê pronto para conquistar a terra, se vê desqualificado, não encontra coragem o bastante para enfrentar os inimigos, para lutar as lutas que eram necessárias, para combater o bom combate, para se colocar na guerra da conquista de uma terra da promessa. E o texto então vai dizer que Deus é aquele que vai fazer o povo de Israel perambular pelo deserto por 40 anos. E a palavra de Deus confirma para mim e para você que nesse período de 40 anos eles passaram por muitas provações, por muitas lutas, por muita dor, por muito sofrimento, por privações grandiosas. Eles enfrentavam o calor, eles enfrentavam o frio, eles enfrentavam a sede, eles tinham a necessidade do alimento que era produzido por Deus pelo maná a cada madrugada. O povo enfrentou as serpentes do deserto, uma mortandade muito grande, enfrentou enfermidade no deserto, que ceifou a vida de muita gente. Mas diz a palavra de Deus que esse tempo de deserto de 40 anos, de necessidade, de sustento exclusivo pela providência de Deus, houve conflitos entre os homens, houve perturbação no coração, houve idolatria, houve ganância, e todas essas coisas geraram danos, geraram prejuízos ao andar do povo no deserto, mas Deus os sustentou e os arregimentou, e os fortaleceu, e os amadureceu. Quando eles chegaram de novo à porta da terra, agora eles estavam prontos à conquista, estavam confiantes. A soberania de Deus, o período da aflição, gerou perseverança, gerou persistência, gerou confiança, gerou amadurecimento para enfrentar as batalhas, para enfrentar as lutas, para enfrentar os inimigos, para conquistar a terra. Vemos um exemplo também no livro de Jó, esse homem que muito padeceu, quem sabe da história que você conhece, que eu conheço, o que mais sofreu perdas, o que mais sofreu sofrimentos, por tantas perdas em tantas áreas, perdendo recursos financeiros, perdendo família, familiares, perdendo amigos,
sendo assolado pela enfermidade, pela dor, esteve à beira da morte, com furuncos, com feridas por todo o corpo. Jó sofreu com a enfermidade, sofreu muito, padeceu muitas dores. Mas o texto de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, vai dizer para mim e para você que Jó cresceu, Jó perseverou, Jó amadureceu. Ele vai chegar a dizer que esse tempo de sofrimento produziu o benefício de crescimento do conhecimento de Deus para a sua vida. Ele vai proclamar ao Senhor que os meus olhos, ou eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5. Então há o benefício, irmãos, nesse tempo de dor, do amadurecimento, da perseverança, da prontidão da gente se fortalecer, da gente se equipar, da gente se preparar melhor as nossas emoções, a nossa vida, para conquistas futuras que virão também. Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4, ele vai nos ensinar que as provas, elas têm o seu efeito, e elas promovem benefícios à nossa vida. E hoje pela manhã o nosso irmão o presbítero Josiel também mencionou esse texto de Tiago capítulo 1, quando nos trazia a reflexão da palavra de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Vemos benefícios da dor no aperfeiçoamento da nossa vida, no momento em que ela nos corrige, no momento em que ela tira de nós as arestas, no momento em que ela nos pule, nos prepara para coisas grandiosas, há um grande benefício, e Paulo lembra isso aos irmãos em Roma e a nós. Preparo de Deus, para que possamos perseverar, diante das circunstâncias duras, difíceis da vida. Segundo benefício da dor, irmãos, é que ela nos ensina, lições preciosas chegam à nossa vida no momento da dor. Por isso que a expressão de Paulo é essa expressão tão preciosa para nós, no versículo 4, de Romanos 5. E a perseverança, experiência que vem das lições vivenciadas. Quando eu tenho um tempo de experiência, um tempo de aprendizado, eu consigo me corrigir e amanhã eu já não erro mais. Se você sai com o seu carro e você não sabe muito bem para onde vai, e de repente você entra em alguma rua que não era para você entrar, que não te leva àquele caminho, você vai fazer a sua volta, vai corrigir o seu percurso, vai vir de novo, e quando você voltar nesse lugar pela segunda vez, a experiência daquele erro, daquele momento, que te gerou um certo transtorno no caminho, já não vai existir mais, porque você vai se lembrar, eu entrei nessa rua, e essa rua não me levou no fim que eu deveria ir, agora eu não entro aí mais, agora eu vou seguir adiante, e eu vou acertar o caminho, porque aquele momento de erro, aquele momento de distração, aquele momento de transtorno, numa viagem lá atrás, me trouxe agora a possibilidade de acertar. Momentos difíceis, momentos duros, momentos de dor, momentos de sofrimento, promove preciosas lições. Quantas lições você já recebeu, meu irmão, minha irmã, ao passar por tempo difícil? Quantas lições o Senhor tem trazido ao nosso coração em razão dessa pandemia e de outros sofrimentos que nós temos passado? Mas vamos pensar um pouco na pandemia, algumas lições que Deus pode trazer e tem trazido ao nosso coração, à humanidade como um todo, à igreja também. Essas dores, esse sofrimento da pandemia nos traz a lição da fragilidade da vida humana, como a vida do ser humano é frágil. Como de fato o salmista está certo quando diz, é um piscar de olhos, é como a flor do campo que floresce de manhã e à tarde pode estar murcha e seca. Muito rapidamente,
A nossa história passa, ou passa a nossa história diante dos nossos olhos, como um piscar de olhos, como um conto ligeiro. O ser humano que acha que a sua vida está bem, que a sua saúde está boa, que o seu tempo de vida ainda é longo, que ele tem ainda um caminhar próspero, um caminhar longo, distante da morte, e de repente salta aos olhos pandemia, e tira de nós pessoas que nós achávamos que íamos ter conosco ainda por muito tempo. Somos surpreendidos. Fragilidade da vida humana. Quanto os nossos cuidados são poucos, o quanto o cuidado que nós temos com a nossa vida é insuficiente. Fragilidade. A vida passa. E de repente nós nos vemos muito próximos da morte. O ser humano às vezes não pensa nisso, e nesse momento de pandemia nós vemos o quanto o ser humano tem medo da morte. E nós que cremos em Cristo não precisamos temer a morte. Ela vai vir para mim, ela vai vir para você, e quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos abri-los na eternidade, num lugar muito melhor que esse aqui. Num lugar que Deus preparou, num lugar de gozo, num lugar de paz, num lugar onde o pecado não nos atinge, não nos alcança, não faz parte da história, não gera os danos que causa a minha vida, não traz as aflições que traz a sua vida aqui nesse mundo. Deus tem um tempo programado, Deus tem um tempo certo. Se for pela pandemia, vai ser pela pandemia, você não vai conseguir mudar isso. É preciso que você cuide da sua vida, é a orientação de Deus. Cuide da sua vida, cuide da vida do seu próximo, tome os cuidados necessários, siga as diretrizes necessárias. Mas se Deus determinar na ação soberana dele, pode ser na pandemia, ou pode ser na queda de uma cadeira, como foi Eli, o profeta. Nós não precisamos temer a morte, mas nós vemos que o ser humano teme a morte. Teme a possibilidade de não voltar. Por isso, quando fala de entubar o sujeito, de colocá-lo em coma, diante de uma enfermidade que tem ceifado tantas vidas, ele foge do hospital, por temor de não voltar, de não resistir. Deus traz a lição da fragilidade da vida. Nós não sabemos quanto nós vamos viver, embora a gente deseje viver muito. Nós temos que estar prontos para o nosso encontro com o Senhor, estar firmes na nossa fé, estar certos da nossa eternidade, pelo amor de Deus que se manifestou por nós, em favor de nós, em Cristo Jesus, amor que vence a morte. Ao ensino da fabilidade dos nossos planos e projetos. Como o ser humano planeja, ele deve planejar. Como ele programa a sua vida. E o quão pouco ele sabe daquilo que ele vai poder de fato realizar. Há na mente humana o desejo de controlar os seus passos, os seus caminhos, as suas ações. Mas meu irmão, minha irmã, a história está marcada e está cheia de exemplos de que o homem faz plano, mas a resposta certa só a boca de Deus tem. É importante planejar, mas nós temos que saber que é preciso contar com a bênção, com o cuidado, com o sustento, com a direção que Deus pode dar aos nossos planos. Pode nos levar ao Senhor por caminhos que eu nunca imaginei, que eu nunca planejei. Pode o Senhor me fazer passar por situações, por circunstâncias que eu jamais desejaria, e você também, especialmente quando se refere a tempo de dor, a tempo de sofrimento, a tempo de aflição. Mas nós temos que entender e aprender com o tempo. O Senhor tem o caminho certo para nós, o Senhor tem a vontade boa, a vontade perfeita, a vontade que nos ensina, a vontade que nos instrui, a vontade que nos arregimenta, nos fortalece, a vontade que trata a nossa vida, e tudo que acontece está dentro do conhecimento de Deus, e tem um propósito. Deus tem um propósito com essa pandemia para a sua vida, uma lição que Ele quer te dar, uma lição que Ele quer dar à igreja, uma lição que Ele quer dar ao ser humano, uma lição que Ele quer trazer para as autoridades, uma lição que Ele quer dar aos médicos. Há muito médico aí achando que é um semideus, pela capacidade da mão,
do conhecimento que Deus mesmo deu de curar, de ser especialista. E agora estão descobrindo que os seus planos, os seus projetos, o seu conhecimento é pouco, diante do que uma pandemia, diante do que um pequeno vírus, um vírus invisível pode fazer. E milagres de Deus estão sendo realizados nos hospitais, nos cuidados com a vida. Muitas daqueles que eles achavam que não iam recuperar, estão aí recuperados, sustentados pela vontade soberana de Deus. Porque o homem faz planos, resposta certa o nosso Deus tem, e só as aflições, só o tempo da dor nos dá a bênção, o benefício de poder ver o agir de Deus em nosso favor dessa maneira. Texto de Provérbios, capítulo 16, verso 1, fala essa verdade que eu já mencionei. Também Provérbios 19, verso 21, vai mostrar que os planos dos homens, eles falham. A proposta soberana de Deus se realiza. Tiago também, capítulo 4, vai nos ensinar essa grande verdade. Verdade para aqueles que planejam a sua vida profissional, seus lucros, se dirigem para algumas cidades, estabelecem o seu comércio e dizem no seu coração: nós vamos para lá e nós vamos ser bem-sucedidos e nós vamos ganhar dinheiro. Tiago diz, um alerta ao coração daqueles que planejam dessa forma, dizendo: olha, atentai-vos. Em vez de dizer que vão fazer, que vão acontecer, que vão ser bem-sucedidos, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só vamos, como vamos realizar isso ou aquilo. Por isso, coloque seus planos nas mãos daquele que é soberano e que tem a resposta certa nos lábios para todo bom propósito do coração humano. Se o Senhor quiser, é o que nós estamos aprendendo. Depende da vontade de Deus, depende do querer de Deus, depende do que Deus planejou para nós, depende do que Ele escreveu no livro da vida, que você tem que passar. É soberania de Deus, não adianta o meu plano, não adianta a minha vontade. O ser humano gosta muito e quer muito que de fato as coisas aconteçam como ele planejou. Ele gosta de achar que ele pode dar um jeito, ele gosta de pensar que tem que ser do jeito dele, que ele tem a saída melhor, o caminho melhor. O ser humano gosta dessas coisas. O ser humano gosta de que as coisas aconteçam dentro da sua opinião, e quando a sua opinião às vezes não é levada em conta, ou pior do que isso, quando daquilo que ele planeja, da opinião que ele tem, as coisas acontecem de forma diferente, de forma até contrária, ele se revolta. Há um aprendizado, há uma lição na dor, no sofrimento. Você tem que adquirir, passar pela dor e descobrir qual que é a lição de Deus para você. O que a pandemia tem te ensinado, meu irmão? O que ela tem ensinado com respeito à sua fé, com respeito à sua confiança no Senhor, com respeito ao seu sentimento como igreja. Porque pode ser que você pensava que igreja existia apenas aqui no templo. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é a sua vida, igreja é o que você faz, aonde você vai. A igreja é a adoração, é o serviço, a edificação que você leva com a sua vida, onde o Senhor te coloca, na maneira como você serve as pessoas, na maneira como você realiza o seu trabalho, na maneira como você conduz as suas amizades, na maneira como você passa pelas suas conquistas, e a maneira como você enfrenta as suas dores. Deus sempre tem algo a nos ensinar, e nós não podemos perder as lições, porque tem um propósito, um ensino de Deus para a minha vida, um ensino de Deus para a sua vida. Existe um outro ensino ainda que eu quero lembrar, de tantos que você pode até se lembrar e ir identificando aí. É o ensino da gratidão. Gratidão. Deus nos dá tantas coisas, nós pedimos, e às vezes nós nem agradecemos. Nós vivemos um dia, vivemos uma semana, um mês, um ano, e as coisas saíram tão dentro daquilo que você planejou, foi tão de acordo com aquilo que você quis, você olha para trás e vê um resultado tão bom do ano que passou, do mês que passou, especialmente se o ano não trouxe nenhuma diferença, não trouxe nenhum desafio grandioso, não saiu muito longe daquilo que você esperava.
Você vai dizer, Deus foi bom para mim nesse ano, e às vezes nem vai dizer isso, vai falar, esse ano eu conquistei muito, eu realizei muitas coisas, eu consegui a promoção, eu consegui entrar na faculdade, eu consegui uma aprovação grandiosa no curso, eu consegui conduzir bem a minha família, esse ano eu fui demais. E se esquece que foi Deus que te sustentou. O salmista diz, é Ele que nos guarda, é Ele que guarda a nossa entrada, é Ele que guarda a nossa saída, é o Senhor que te guarda, guarda todo dia, quando você sai de casa para o seu trabalho, quando você retorna em paz para a sua casa. Hoje você deve estar valorizando mais isso, você está valorizando mais a saúde, você está valorizando mais o ar que você respira, que Deus sempre te deu, nunca te cobrou nada. A ação da bondade de Deus, que quando criou do nada todas as coisas, providenciou para você e para mim. Hoje você deve agradecer mais pelo pão que tem sobre a mesa, ao ver tanta gente passando necessidade econômica e financeira. A saúde de cada dia, ou quem sabe as possibilidades para tratar a enfermidade, quando ela surge para você, que muitos no país, no mundo afora não tem a possibilidade que você tem, e você ainda murmura, e você ainda reclama. Gratidão. Já lembrei aqui, quero lembrar de novo, porque é uma lição muito preciosa que me alertou, daquele senhor idoso, que teve a conta do hospital para pagar, que teve que pagar o dia que passou na UTI com o respirador, que viu a conta muito alta, um valor muito alto, muito grande, que passou a chorar, que os médicos quiseram consolar, dizendo que ele podia pagar parceladamente, e aí os médicos descobriram que ele chorava, não pelo custo, que ele podia pagar, mas por verificar, já numa idade tão avançada, que por tantos anos Deus lhe deu o oxigênio, o ar para respirar, com facilidade, entrando e saindo pelos pulmões, uma vida toda, e ele não foi capaz de agradecer, de verificar o valor que tem. Lições que a dificuldade traz para mim e para você. O crente, ele passa pelas lutas, e ele percebe, identifica as lições que Deus dá. Não para murmurar pelas lutas que enfrenta, não para identificar aquilo que não teve, mas para ver o agir de Deus naquilo que Deus tem trazido, e para aprender com aquilo que Deus faz e com as lutas que enfrentamos. A bênção, os irmãos, porque a dor é aquela que promove esperança, diz o texto. Verso 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esperança. Nós que passamos por dor, e a dor, ela é presente na nossa vida, ela não surgiu para nós só em 2020, não. Você que já viveu alguns anos, quem sabe é capaz de se lembrar momentos de sofrimento, de dor, como esse ou pior do que esse na sua vida, na sua história. Uma perda maior, uma dor mais aguda, um sofrimento mais grandioso do que aquele que a Covid-19 tem trazido ainda. O mundo já passou por muitas guerras, o mundo já passou por outras epidemias, mas eu não quero que você vá para a história mundial para se lembrar, mas eu quero que você fique na sua própria história, e você vai conseguir identificar o agir de Deus, com lições preciosas, com bênçãos preciosas à sua vida, que pode trazer para você esperança. Em quanto momento, em quantos instantes, a providência de Deus saltou aos seus olhos, quando você descobriu que não sabia o que fazer, que não tinha como realizar, que não dava conta daquilo que estava sendo exigido de você, e que achou que as contas, quem sabe, não iam fechar, que o casamento ia acabar, que o filho ia se perder de vez, que o ano estava perdido na escola, que o seu esforço, que o seu empenho ia ser levado, ia vazar pelos seus dedos, ia se perder, não ia ficar nada, ia virar ruína. Mas de repente a providência de Deus agiu. Quando você achou que estava à mercê dos inimigos, à mercê da violência, que corre as ruas, que entra pela casa,
que assalta o carro, que faz o assalto do carro, que traz a bala perdida, que ceifa a vida do vizinho, mas o cuidado de Deus tem sido presente para você nas idas e vindas, e tem estendido para você a sua mão. Quantos momentos a proteção de Deus veio quando você nem imaginava o risco que corria? Quantos momentos o cuidado de Deus veio e você pôde pôr o pão sobre a mesa em circunstâncias que você nem percebeu? O que o apóstolo Paulo quer fazer a igreja perceber, irmãos, no tempo da aflição, no tempo da morte, no tempo da dor, no tempo dos açoites, no tempo das prisões, no tempo da dificuldade econômica, de um império inteiro perseguindo o cristão, de um exército de um imperador vindo contra a igreja para açoitá-la, para bater no seu corpo físico, para fazer calar ou tentar fazer calar a sua voz. É que Deus estava agindo, que Deus estava cuidando, que Deus estava sustentando, de que a igreja estava viva, de que a igreja estava crescendo, não diminuindo. A igreja não encolheu, ela cresceu, apesar das muitas mortes. Deus estava trabalhando nos corações, Deus estava dando eficácia ao trabalho da igreja. Os servos de Deus não estavam sendo decepcionados, nem abandonados, estavam sendo consolados, confortados pelo Senhor, de tal forma de se acharem dignos de morrer pelo nome de Cristo, se sentirem honrados pela dor, pelo sofrimento que passavam em razão do Evangelho. Ao invés de murmurarem, ao invés de abandonarem a fé, eles estão crescendo em esperança. E a Bíblia segue dizendo de que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos pelo procedimento da igreja, pela eficácia do seu testemunho, e que a igreja, apesar de toda a perseguição, de toda a dor, de todo o sofrimento, diz o texto bíblico de Atos, que ela caminhava em paz. O coração do cristão estava em paz, estava seguro do guardar que a boa mão do Senhor providenciava, do cuidado, do sustento que Deus dava em meio às dores, da maneira como o Senhor agia em seu favor, da maneira como Deus cuidava das suas vidas, como havia cuidado já da sua alma, da sua eternidade. Lição preciosa, benefício que o tempo da dor, que o tempo do sofrimento traz, esperança quando nós olhamos para trás e vemos que Deus já fez, e o Deus que fez é aquele que continua fazendo e vai fazer. Às vezes nós nos preocupamos, o que vai ser dos nossos filhos nesse mundo cão que vem por aí? Se o mundo continuar caminhando do jeito que caminha, vai ser o mesmo que tem sido conosco, irmãos. Porque os nossos pais também pensaram isso, os nossos avós. Como é que os meus netos vão viver, vão sobreviver? Pelo cuidado da graça de Deus, pela proteção que vem do Senhor, pela providência de Deus que nos supre, pelo carinho de um Deus que se importa, pelo sustento de Deus que nos conduz a cada dia, pelo agir de Deus que nos ama. E Paulo diz aos Romanos mesmo, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, verso 18. Amor de Deus que vem, que se manifesta em nosso favor. Quero te convidar a ler o Salmo 34, versículo 9. Abra sua Bíblia em casa, livro dos Salmos, capítulo 34. Quero ler com você, não o 9, me desculpe, o 19. Verso 19 do Salmo 34. É um cântico, os salmos são cânticos. Os cânticos dão esperança para a alma. Os cânticos nos levam à intercessão diante de Deus também. Mas o salmista diz no verso 19 do Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor de todas o livra. Irmãos, os sofrimentos eles vêm, eles causam seus danos, eles promovem as suas bênçãos, mas eles passam. Eles não ficam para sempre. Como o sol também não brilha todo dia, às vezes surgem as tempestades.
Como a noite também não dura o tempo todo, ela é vencida pelo raiar de um novo dia. E Deus é aquele que nos garante que o tempo da aflição passa. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, 18, diz que nas aflições, nas lutas, nas dores, Deus cuida de nós, Deus nos consola, Deus nos conforta, Deus nos sustenta, para que amanhã, quando a gente tiver vencido e passado, possamos consolar aqueles que vão viver as mesmas lutas que nós já enfrentamos e já vencemos, porque elas passaram para nós, e agora se estabeleceram na vida de uma outra pessoa. E nós que fomos ajudados pelo Senhor, temos a esperança para proclamar que Deus cuida, que Deus ampara, que Deus sustenta, que Deus provê, que Deus ajuda, que Deus socorre, que Deus tem compaixão, que Deus expressa fidelidade, que Deus tem bondade para manifestar. Tudo vai passar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, vai nos ensinar também essa grande verdade. Esses dias, esse mundo vai passar para nós. Esse mundo de aflições, esse mundo de dor, esse mundo de sofrimento, esse mundo de morte, de enfermidade, de violência, de maldade do coração humano, de perversão, tudo vai passar. E uma nova terra, e uma nova vida vai se estabelecer para aquele que crê. E Apocalipse capítulo 21, verso 4, vai trazer para nós a proclamação de grande esperança, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, é novo céu, é nova terra, preparada pelo Senhor para aqueles que o amam. Sua dor, seu sofrimento, a dor, o sofrimento da Covid-19, vai passar também. Um dia nós vamos olhar para trás, vamos contar uma história para os nossos netos, para os filhos que virão. Houve um tempo de isolamento social no mundo, mas já passou. Quantas epidemias já passaram? Quantas guerras, quantas lutas, quantas dores, quantos sofrimentos já passaram para você e para mim? A dor passa, o sofrimento passa, mas vão ficar as bênçãos que Ele pôde promover na minha vida, nas lições que Ele me trouxe ao coração e à alma, no ensino que aquela situação estabeleceu para mim, para a cidade, para o mundo, para o governo, para os governos, para a ciência. Vai ficar o arregimentar do Senhor, o fortalecimento do Senhor, o amadurecimento que Deus trouxe no tempo da aflição, para cada um, para cada instituição, no ensino que o tempo da adversidade deu. E espero que fique no coração de muitos a esperança, para enfrentar outros momentos duros, outros momentos difíceis, outros momentos de dor, que possam vir para você, para mim, para a sua casa ou para a minha, para a nossa igreja, para o nosso país, para o país do mundo. Mas não percamos a esperança que nos leva a confiar no Senhor, na segurança que Ele dá. Quando Ele age em nosso favor, como agiu por meio de Cristo, mas sempre demonstrando amor, amor incondicional, amor que nos alcança, amor que nos protege, amor que nos sustenta, amor que nos leva adiante, amor que nos faz olhar para a vida além daquilo que os olhos vê, amor que nos conduz aos céus, amor que nos dá certeza do vencer da morte, amor que promove paz no coração no tempo da aflição, que consola o coração no tempo da dor, amor que vem de Deus, dá certeza de que Ele cuidará de nós.